Olá, você acompanha agora as principais notícias desta quarta-feira, dia 26 de agosto. Senado aprova a PEC do Fundeb e garante mais recursos para a educação. O Congresso promulgou hoje de manhã o texto aprovado ontem pelo Senado. Esse projeto de emenda constitucional tornou permanente o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e aumentou o investimento do governo federal em 23%, índice que deve ser cumprido até 2026. O aumento de recursos governamentais vai ser gradual até que a meta seja atingida e mantida. O STF considera Sérgio Moro parcial e anula a sentença do ex-juiz em processo do Banestado. A defesa do doleiro Paulo Krug questionou a posição de Moro, que teria atuado como acusador ao aceitar novos depoimentos depois das alegações finais do processo. Krug tinha sido condenado por envolvimento num suposto esquema de fraude no Banco do Estado do Paraná. O Conselho Nacional de Justiça afasta o desembargador Eduardo Siqueira. Por unanimidade, o CNJ decidiu abrir processo disciplinar contra Siqueira, que ficará afastado até o fim das investigações. Lembrando, o desembargador ficou conhecido em todo o Brasil após a divulgação de um vídeo em que ele aparece humilhando guardas municipais de Santos, no litoral paulista. Siqueira foi multado por estar sem a máscara de proteção para a Covid-19. Ele rasgou a multa e jogou no chão. Embora afastado agora do trabalho, o desembargador vai continuar recebendo o salário normalmente. Lula chama de vergonha a decisão do STF. STF não. Lula chamou de vergonha a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público de arquivar processo contra Deltan Dallagnol no caso do PowerPoint. O ex-presidente usou as redes sociais para comentar essa decisão. A gente vai ver agora essa publicação. Ele disse assim: hoje percebi como um conselho que foi criado enquanto eu era presidente, acreditando que poderia moralizar a justiça, terminou por desmoralizá-la. A decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, que sabe que Dallagnol é culpado, embora não tenha tido coragem de inocentá-lo, será uma página que ficará para a história como vergonha para o Ministério Público. O Ministério Público precisa compreender que toda a responsabilidade que a legislação lhe deu em sua criação exige um comportamento exemplar para merecer respeito da sociedade. É uma pena que uma instituição que poderia ser tão nobre na prestação de serviço à sociedade brasileira seja empobrecida por alguns de seus membros. O TSE aprovou recursos financeiros proporcionais para negros e brancos. Provocado por uma consulta da deputada federal do PT, Benedita da Silva, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que candidatos negros e brancos terão o mesmo tempo de propaganda em rádio e televisão, além de recursos financeiros proporcionais. Ao fim da sessão, o presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse o seguinte: há momentos na vida em que cada um precisa escolher em que lado da história deseja estar. Hoje, afirmamos que estamos ao lado dos que combatem o racismo, ao lado dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. Uma última notícia: Jair Bolsonaro defende a volta do trabalho infantil. Foi durante a abertura do Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Esse evento foi transmitido pela TV Brasil. O evento foi dedicado a críticas às medidas tomadas pelos estados no combate à pandemia do novo coronavírus, como isolamento social e o fechamento de escolas e comércios. Todos os participantes desse evento estavam sem a máscara de proteção. A gente vai ouvir agora a fala de Bolsonaro. Meu primeiro emprego, sem carteira assinada, obviamente, tinha 10 anos de idade. Foi no bar do seu Ricardo, em 7 Barras, no Vale do Ribeira. Eu estudava de manhã e à tarde, né, para as 2 da tarde, até umas 6, 7 da noite, tinha pouca gente no bar, né? A galera que gosta de uma birita chega um pouquinho mais tarde, né? E eu trabalhava ali com ele, que meu pai me botou lá. E bons tempos, né, onde menor podia trabalhar. Hoje ele pode fazer tudo, menos trabalhar.
A análise dessas notícias você acompanha às 3 horas da tarde, ao vivo, no Bom para Todos. Eu te espero. Até lá.